presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, bom dia. A democracia é interessante, né? Muitos gritam, pedem, reclamam do passado, mas quando tem a possibilidade de exercitar a democracia, também acabam dando demonstrações de que ou não sabem ou não querem, porque querem exclusivamente a sua vontade. Hoje nós tivemos, né, uma discussão, ou um teatro, poderia-se dizer, aqui na Câmara, tirando a discussão sobre o recurso proposto contra uma votação de 3 projetos, que na verdade foram 5, né, da mesma forma, mas os recursos foram apenas contra 3, em que causou esse tumulto todo com os servidores do SANEP, uma vez que já existe uma predisposição contra a PPP, parceria público-privada, que pode ser implementada para o serviço de esgotos em Pelotas. E aí são ditas, né, são feitas manifestações de acordo com a vontade e com o entendimento de cada um. É bom salientar, né, que, e eu dizia quando discutíamos lá, em que pese pelo barulho e pela manifestação dos servidores, quase não ser possível falar, que a própria presidente Dilma, né, que é do Partido dos Trabalhadores e do vereador Ivan Beto, que também fizeram o recurso, pois ela é favorável às PPPs, incentiva as PPPs, havendo manifestações na mídia, nos jornais, nas revistas, enfim, do que tanto a presidente quanto a sua então ministra Miriam Belchior a respeito do incentivo às PPPs no setor de infraestrutura e, mais especialmente ainda, no saneamento. Sendo que, inclusive, lá em 2013, quando Pelotas foi agraciada no PAC com 100 milhões, dos quais não vieram todos esses recursos, é verdade, lá naquele momento também a presidente se referia à necessidade de se fazer PPPs incentivando isso. De outro lado, o TCU, e se verifica nos dados oficiais do Tribunal de Contas da União, revela que não será possível investir, especialmente também no saneamento, com o que o governo tem disponibilizado de recursos. E o TCU aponta que para o Brasil todo, né, para as cidades todas, portanto, terem as obras necessárias de esgotamento, drenagem, tratamento adequado do lixo, enfim, seriam necessários 500 bilhões de reais. Né? Dinheiro que o governo federal não tem e não disponibiliza, portanto. Para Pelotas, né, que já tem a água praticamente, né, e com as obras que estão sendo feitas aí, quase que universalizada, resta o esgoto. Seriam necessários aproximadamente 350 milhões de reais. O esgoto em Pelotas, ao contrário do que também tem se dito, tem 60% não de tratamento, tem 60% de coleta. Desses 60% que são coletados, 30% são tratados e é necessário, por diversos fatores que nós conhecemos, como saúde, enfim, é necessário que haja investimento para obras de saneamento, de esgoto, propriamente dito, na cidade de Pelotas. Obras que, com os recursos de Pelotas, nunca serão possíveis e obras que, porque o governo federal também não disponibiliza recursos, também não serão possíveis. Uma PPP, que não é privatização, uma PPP, uma parceria público-privada, onde um dos parceiros executa a obra, constrói, presta até o serviço e, no final do contrato, e a possibilidade por uma lei federal, que regulamenta as PPPs, é de até 35 anos, ao final devolve todo o patrimônio que construiu.
Ao contrário, uma privatização seria a entrega do patrimônio, né? Seria a venda do patrimônio do SANEP, a venda dos equipamentos, enfim. Não é isso que a PPP estabelece. PPP, o parceiro faz a obra, presta o serviço e vai receber o valor que a Câmara estabelece como tarifa. O modo de cobrança do esgoto não é alterado pela PPP, porque quem tem, né, a possibilidade de estabelecer é a Câmara, né, através de um projeto executivo, enfim, mas tem que ter a aprovação da Câmara, como foi na aprovação do projeto da água por consumo, onde também está a tarifa do esgoto. Então, portanto, não há cobrança a mais para o usuário. Da mesma forma, a PPP é interessante, uma vez que existem já alguns locais que têm feito isso. Então, está comprovado. Inclusive, o governo federal tem realizado PPPs para a construção de estradas, para a construção, para saneamento, para irrigação, enfim, para várias atividades. O município poderia fazer isso sozinho? É lógico que não, isso nós sabemos que não teria condições. Corre o risco o SANEP de ser privatizado pela PPP? Não, porque PPP não é privatização, como eu disse, privatização é venda. Ao contrário, o que pode se entender é que com investimentos no esgoto e o SANEP podendo atender exclusivamente a água, nesse caso, e com mais condições, tem mais condições de investimento, tem mais condições de recurso. Uma vez que, como eu disse, a tarifa é apurada e é aprovada pela Câmara de Vereadores. Haverá demissões no SANEP? Não, também não. Os servidores do SANEP, em caso de que a PPP seja implementada, estarão submissos a uma empresa privada? Não. A empresa que ganhar uma licitação para a PPP, né, se ela houver, ela prestará o serviço com os seus empregados na área do esgoto. Os servidores estarão e serão, né, disponibilizados, então, para a área, as outras áreas, né, que o SANEP atua, mais especificamente a água. E não há porquê e nem previsão de demissões. Pelo contrário, da mesma forma, teremos um serviço melhor prestado, porque teremos mais condições de serviço. Agora, cada um pode ter o entendimento que quiser. Num pronunciamento da presidente, por exemplo, ela dizia que iria anunciar proximamente a terceira fase do PAC. Vamos abrir também, o mais cedo possível, uma nova etapa do Programa de Investimentos de Logística, o Programa de Concessões e PPPs, com novas parcerias, fazendo concessão, aí cita lá, aeroporto, porto, ferrovia, rodovia, hidrovia, e ampliando a oferta de energia, saneamento, que são fundamentais para a população. Por isso, é importante ouvir, é importante buscar informação, é importante buscar conhecimento para se ter certeza daquilo que se está discutindo. Há posições contrárias e haverão, sobretudo, especialmente nessa época em que nós estamos próximos à eleição e na cultura política que temos, a maioria que pode tenta ser contra os governos constituídos para fazer a sua promoção e levar as suas ideias. Enquanto que se sabe que boas ideias levariam a cidade a uma melhora na sua condição de vida e a população de Pelotas é que seria beneficiada, seja na saúde, seja enfim, na balneabilidade dos balneários, enfim, tantas outras que nós teríamos condições de alcançar. E nós teríamos, em Pelotas, a possibilidade de fazer, sim, a universalização do esgoto, com mais dos 90% que são exigidos pela lei, e que há quase que nenhum município no Brasil
alcança. E Pelotas pode sim alcançar, se houver a possibilidade de fazer.